Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui. Devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? Oi, Paulo, como é que você tá hoje? Tudo jóia com você? Jóia. Fala pra gente aí com quem que a gente vai conversar hoje. Então, Paulo, hoje a gente vai ter uma continuação do nosso bate-papo, que o nosso convidado, ele é psicólogo clínico, ele é empresário, ele é mestre em filosofia, ele é professor da Faculdade de Psicologia, ele também é escritor, escreveu vários livros e também ele tem um canal no YouTube que fala sobre temas de saúde mental e análise psicológica e também da cultura pop. A gente vai falar hoje com o doutor e professor Thomas Mattioli Machado. Fala, Thomas, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, falando um pouco sobre o livro, um tema importante que eu acho que às vezes é um pouco deixado de lado, que é a raiva. A gente fala muito sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre bipolaridade, mas a gente acha que a gente sabe lidar muito bem com a raiva e de fato a gente não sabe muito bem. Então eu escrevi esse livro para a gente esmiuçar psicologicamente 10 maneiras de lidar com a raiva sem a gente se destruir e sem destruir o próximo, sem destruir objetos, nada do tipo. Legal. O livro que a gente vai falar, pode mostrar aí. A gente tinha mostrado, né, no programa anterior. Programa anterior, mas a gente falou no programa anterior bastante sobre esse livro aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Aqui, sobre... Minha Mãe é um Monstro. A Minha Mãe é um Monstro, que fala sobre o narcisismo materno, né? Muito interessante. E hoje a gente vai falar sobre Eu Te Odeio, um guia prático sobre como lidar com a raiva e pessoas difíceis. Eu tava lendo aqui, me perdoe por não ter lido inteiro, porque eu sei que é uma vergonha, né, eu não ter lido ainda tudo, mas é que é corrido, mas assim, eu achei bem interessante, porque eu queria estar preparada aqui, né, para poder não passar vergonha aqui, né? Não, mas já vamos direto, né, sabe por quê, Thomas? Vamos lá. De onde veio a ideia, como surgiu? Pô, eu vou escrever o livro, eu Te Odeio. De onde veio a ideia, o que é, sobre o que é? Vamos começar a falar sobre ele. São títulos polêmicos. A ideia é chocar um pouco. O ódio é um sentimento que a gente tem muita vergonha de admitir que a gente tem. E claro que a maioria das pessoas tem aí um background cristão ou religioso, seja budista, seja das muitas religiões. E falar de ódio parece ser uma coisa incrivelmente pecaminosa, difícil. A gente não quer falar muito sobre isso e de repente eu percebi que na literatura da psicologia tinha muito pouco sobre o ódio em si e como lidar com ele. A gente tem muito sobre como lidar com a ansiedade, como lidar com a depressão, mas de repente parece que uma emoção foi dada como fácil de lidar e isso não é verdade. E nós, principalmente nós homens, a gente tem uma propensão inclusive biológica maior por conta de hormônios como a testosterona, e culturalmente também somos mais agressivos. E faltou essa lacuna, e eu encontrei essa lacuna no Freud. Apesar de eu não ser psicanalista, sou psicólogo humanista, o Freud... Você bastante coisa. Claro, a gente, assim, não tem como. A psicanálise é a base da psicoterapia contemporânea, ela é a base da psicologia como a gente entende, como psicologia clínica, e apesar do Freud não ter falado exatamente sobre o ódio, ele desenvolveu, junto com a filha dele, né, depois a filha dele deu continuidade, a 10 mecanismos de defesa do ego. Mecanismos de defesa são formas que o nosso inconsciente encontrou de se defender de emoções vergonhosas, o ódio, por exemplo, de desejos libidinais dos quais a gente não quer admitir, desejos sexuais dos quais a gente tem vergonha, e tantas outras emoções impulsivas, compulsivas. Então eu falei, caramba, eu acho que o Freud tem muito a contribuir nisso e conforme a gente foi conversando eu vou explicar que cada capítulo é um mecanismo de defesa do ego. Sim, assim, eu achei bem interessante porque eu também, assim, eu cresci num ambiente que, eu confesso, eu tenho bastante raiva dentro de mim. Era bem nítido porque meus pesadelos muitas vezes mostravam isso. Porque eu tinha pesadelo e às vezes eu gritava à noite. Gritava, chorava, xingava, entendeu? E daí a pessoa, nossa, eu assustava a casa inteira. Isso aí desde a infância, muito entendeu? Bom. E daí tu falou, nossa, o que você estava sonhando? E muitas vezes eu não lembrava. Eu nem lembrava nem o que eu falei.
Então, daí depois... E minha mãe sempre falava, né? Você tem muita raiva, não sei o quê, não sei o quê. E minha mãe era aquele tipo de pessoa que ela falava que ela não tinha raiva de ninguém. Mas, na verdade, depois de muitos anos, eu fui aprender que minha mãe era uma das pessoas que tinha mais raiva interna dentro dela. Perfeito. E eu percebi também que, por conta disso, né, eu também tinha raiva. Só que eram maneiras diferentes. Eu explodia. Minha mãe, ela implodia. guardava. Okay. E depois, ela expressava a raiva dela de forma, como que eu vou dizer assim, sutil. Indireta. Isso. E eu não. Entendeu? Foi seu exemplo, foi fala perfeito. isso, né? Esse livro fala um pouco sobre isso, né? Exato. Eu falo de duas personalidades. A personalidade explosiva e a implosiva. Sempre que o paciente fala assim, eu falo... Ele traz uma situação difícil, né? De indignação, de frustração. Eu falo, e cadê a raiva no seu olhar? Não tá com raiva? Não, eu não sinto raiva. Eu falo, mentiroso. Isso não existe. A não ser que a pessoa esteja com um problema mental grave... algum obstáculo cognitivo, neurológico, a gente que é mais ou menos saudável do ponto de vista psicológico, nós sentimos raiva. O que ele faz é reprimir. Tanto que o primeiro mecanismo de defesa é a repressão. É a gente pegar, coisa que talvez aí com muito respeito a sua mãe fazia isso. Ela pegava toda a raiva dela e ela reprimia. Ela guardava naquela caixinha mágica que nós temos, aquele cofre. E ela soltava isso de maneiras subliminares, indiretas. Talvez o famoso passivo-agressivo, que ataca com o olhar, com palavras de questionamento, um confronto indireto. Ele te instiga a você ficar nervoso. Sim, ele conhece o ponto, né? Exato. Parece que lê você. E ela vai tentando, né? Ela fala uma coisa, você segura. Daí ela vai tentar outra coisa... E daí outra coisa, ela vai tentando. Até você explodir. Até chegar uma hora que você explode, daí você é louca. Pronto, você é o culpado. Uhum. Isso é uma forma de manipulação. Tá? No livro, isso que foi bacana. A ideia foi criar um guia prático, porque não basta a gente entender. Veja, Bia, você entendeu muito bem como o mecanismo funciona. Agora, entender 50% do caminho andado. Agora, e o resto dos 50%? O que você faz com essa informação? Como que você lida com isso? Você confronta de volta? Você ignora? Como que você lida isso dentro de você? Porque você tende a achar que o que a pessoa está te acusando é verdade. E você não sabe o que fazer com aquela energia. Porque raiva, de um ponto de vista psíquico, energético, é uma energia. Você tem que aprender a transmutar essa energia. Deslocar essa energia para alvos. Você adoece se você fica com raiva, né? Você guarda aquilo pra você. Opa! E doença não é só mental, não, física. Físicas. Vocês, como psicanalistas, sabem muito disso, né? Foi o Freud que descobriu que as pessoas adoeciam não apenas por causa do corpo, mas por conta da mente. Justamente por esse princípio neurótico de recalque, onde nós pegamos os nossos desejos mais sombrios e jogamos para o fundo do baú. Essa energia, uma hora, ela vai para algum lugar. Para onde sobra? Se na mente ela não pode ter vazão, e através das palavras e ações ela também não pode ter vazão, sobra o corpo. A mente adoece o corpo. Aí tem paralisias, perda de cabelo, tem pacientes meus que perdem barba. Obesidade. Que você dificuldades, come as emoções, dores, né? no corpo. Você desconta na comida. Problemas estomacais, problemas intestinais, problemas inclusive de cegueira. Já chegou, alguns casos serem documentados. Nossa. Surdez, de mutismo seletivo, a gente tem inúmeros problemas de disfunção sexual no caso dos homens, frigidez no caso das mulheres, incapacidade de sentir prazer. Tudo isso, uma das causas, claro, a gente tem aí muitas, pode ser sim a repressão da raiva. Você está certíssimo. Nossa. E se a gente for começar então falando sobre essas dicas, né? Que é um guia prático, né? Vamos começar a falar sobre elas? Opa, claro! A primeira coisa, a Bia já deu a pauta da conversa, né? Quando a gente fala de repressão, e um elogio para você, você é muito consciente, isso é muito bom. Você é muito consciente daquilo que aconteceu com você, do porquê aconteceu, mas falta... Falta bastante coisa. Claro, falta para todos nós. Por favor, quem sou eu? Porque assim, eu descobri... For ver faz uns 7 anos, mais ou menos.
Eu passei 40 anos da minha vida sem saber exatamente o que estava acontecendo comigo. E eu achava que eu estava errada, que eu era muito raivosa mesmo, que eu não prestava, que eu tinha um gene muito difícil. Pode ser que até que eu tenha. Né? E não vou, e como não vou ter, né? Depois, assim, do convívio que eu tive, tudo não é impossível não ter. Criando, mas assim, eu comecei a me entender, comecei a entender minha mãe, comecei a entender como é que é o mecanismo. Daí, acho que isso foi o início da libertação, sabe? O peso de você se sentir culpada a vida inteira, sabe? O primeiro passo é o que você falou, é perceber o quanto nós somos prisioneiros de nós mesmos. O quanto nós criamos essa prisão com medo das nossas ações, né? Pacientes meus que falam, né? Eu tenho muito medo de soltar minha raiva. E eu digo que a melhor forma é você distensionar isso lentamente. Exercício físico, música, dança, arte, namoro, viagens. Ou seja, você pegar toda essa energia e desviar ela para uma coisa produtiva, alguma coisa que não necessariamente vai te fazer mal. Transformar isso, talvez até em trabalho. Mas se você não reconhece, pode ser que seja tarde demais. É no momento, veja, eu digo isso é uma frase, isso é muito impactante. No momento que a gente explodiu, já perdeu o controle. Essa história que você tem que se controlar no momento que você está com raiva, isso não existe. Você tem que se controlar antes de explodir. No momento que eu percebi que eu tô com raiva de alguma coisa que aconteceu. Paulo, com licença, preciso tomar uma água, tô um pouco nervoso. Às vezes o Paulo nem precisa saber, lembrei de alguma coisa desagradável. Só um exemplo. Tá? Porque se eu esperar, não, eu vou dar um jeito de lidar com isso. A ansiedade já batendo nos pezinhos, eu começo a ficar e de repente eu posso explodir, posso falar alguma coisa que eu não deveria. Então é sempre antes. E para isso precisa de consciência. Eu preciso perceber que eu estou chegando nesse nível. Coisa que você está fazendo muito bem. É por isso que você conseguiu mudar isso. Porque você percebeu todo o caminho que levou até se construir uma persona raivosa. Então, mas é que muitas vezes, eu confesso, eu sei que eu vou em algum ambiente, que eu sei que vai ter... Gatilhos? Sim, eu nem vou. Ótimo. Eu sei que talvez não é a melhor solução, mas é que eu sei que eu ainda não tô ainda 100% curada. Ainda eu tenho sequelas. Então, assim, as sequelas, né? Você fica ainda sensível. Qualquer coisinha, às vezes você não vai saber lidar com a raiva, né? Bia, eu quero defender, eu sempre defendo isso, que não existe cura 100%. Veja, você disse não é a melhor solução. Talvez no momento seja assim. Você não é obrigado a nada. Essa ideia que a gente tem que alguma coisa, como meu professor dizia, a gente não tem que nada. Se aquela pessoa te faz mal e você sabe que em algum momento há a possibilidade de perder o controle, sério que você vai pagar para ver? Você vai pagar para ver o blefe? Não, né? Então é melhor evitar. Então eu acho que você está fazendo o melhor com aquilo que você tem no momento. Se cobrar mais, é só sofrer à toa. Daí piora a culpa, né? Porque Exato, a raiva vicioso. sempre vem a culpa depois, né? Nossa, Bia, isso é muito bom. É claro, né? Fica mais fácil conversar com psicanalistas. É um ciclo vicioso, né, Paulo? Bia, raiva gera uma ação descontrolada, do qual eu me arrependo, e por eu me sentir culpado, eu sinto mais raiva ainda. Que depois eu sinto mais culpa e mais raiva. E raiva de si mesma, né? Raiva sempre de si mesmo. Uma raiva mal colocada, mal posicionada, fora de contexto. E uma culpa também mal posicionada, fora de contexto. Uma primeira dica já estaria entrelaçada com reconhecer, né? Tomar consciência, Consciência. Paulo, para mim é a base de qualquer mudança psicológica. Seja vício, dependência química. É o degrau, é o primeiro degrauzinho. Não existe mudança transformativa sem consciência do que está acontecendo comigo. Ao invés de tentar mudar, porque assim, os pacientes vêm meio quase dizendo para eu mudar a vida deles. Ou seja, a vida que está em torno deles. Eu não tenho esse poder. Na verdade, eu não tenho o poder nem de mudá-los. Eu só sou uma ferramenta facilitadora, um espelho, para que eles mudem a si mesmos. Porque se você muda a si mesma, tudo muda. Mas espera aí, a minha sogra vai continuar sendo difícil. Vai, mas não te afeta. Sim. Mudar a forma como que você enxerga o fenômeno, Paulo.
Eu brinco com muitos pacientes, né? Tem esse lado mais engraçado, mais brincalhão, né? Fala, você tá vendo essa só parece sabe o Kraken lá do Piratas do Caribe? O que é? Um monstrão? Ah, é uma senhorinha. Então veja ela pelo aquilo que ela é. Uma senhorinha frustrada, tadinha. Não conseguiu ser feliz. Agora a felicidade dela é tirar o seu sono. Você vai tirar esse prazer dela? Deixa ela falar besteira, deixa ela te atacar. Ela não sabe nem o que ela tá falando. Isso é válido também para as pessoas que a gente mais ama no mundo, como a nossa mãe. Não é porque a nossa mãe que ela sabe exatamente aquilo que ela está fazendo ou falando. Aí que entra a segunda dica, o perdão. Cara, perdão é tudo. Uhum. Fala mais a respeito do perdão, porque o perdão é o seguinte, muitas vezes as pessoas elas confundem o que é perdão. Perdão é conviver, perdoar, então agora eu vou ficar junto e grudar com a pessoa? Como é que é? Como que seria? Excelente colocação. O perdão não é se submeter, não é deixar a pessoa fazer aquilo que ela tem vontade conosco, não é a gente se tornar de alguma forma um alvo fácil dela. Perdoar é eu entender as circunstâncias pelo qual ela se tornou aquilo que ela é. É isso que é o perdão. E foi, apesar, né, de eu tentar não trazer muito a religião para a psicologia, eu trago a figura de Jesus Cristo como um homem, né, para não misturar as coisas. A parte divina dele eu deixo para os teólogos. Mas foi ele que nos ensinou, como filósofo mesmo, como pensador, que para a gente conseguir lidar com o outro, a gente precisa se colocar no lugar dele. E no momento que você se coloca no lugar do seu inimigo, seja quem ele for, você entende que talvez se você tivesse passado pelo que ele passou, você agiria igual. São pessoas mal informadas, Paulo. Bia, são pessoas que não sabem o que estão fazendo. E mesmo aquelas perversas que sabem, coitadinha delas. Você acha que alguém feliz faz o mal? Pessoas infelizes tendem a cometer atos de perversidade. Quem Pessoas felizes, o cara já está completo. Ninguém, exato, né? Exato. Então o perdão já começa aqui. Só quem está acima perdoa. É um ato de superioridade, mas não no sentido de arrogância, de superioridade espiritual, você perdoar. Se tirar aquelas correntes que está dentro de você, para você conseguir continuar seu caminho, porque senão você estaciona e não consegue. Bia, perfeito. E para isso a gente precisa vencer a ideia de orgulho, que perdoar é ser menos. Muito pelo contrário, perdoar é ser livre, tá? Ser livre, é verdade. Tem uma coisa interessante também a respeito, por exemplo, da raiva, que o que acontece quando a pessoa ela vive o tempo todo com raiva? O que pode acontecer com ela? Ela é movida pela raiva, ela deixa isso o tempo todo, sabe? Assim, ela acha que aquilo é uma força, mas só que ela não tenta resolver isso. Ela vive isso diariamente, ela explode facilmente e ela não se trata. O que acontece? O que pode acontecer, além das doenças que a gente falou, o que pode acontecer com essa pessoa? Pia, sua colocação é perfeita, porque a pessoa que ela vive com raiva, ela realmente tem essa crença que isso é uma força motivadora para ela, mas faltou uma coisa importante. Quem está com raiva o tempo todo está com medo. Ela utiliza a raiva como mecanismo de proteção e defesa. Vou dar um exemplo clássico do briguento da festa. É o cara que vai enfrentar o Paulo, o cara que vai me enfrentar, o cara que vai andar com o peito estufado. Ele vai querer criar briga porque, no fundo, ele está fazendo uma compensação. Tá? Eu ainda não respondi a sua pergunta, mas para a gente entender que o raivoso é aquele que está assustado. A gente esquece que somos animais. A gente tem instintos animais. O Freud olhou muito para esse lado. Ele chamou de id, inclusive. Essa parte da nossa psique que era responsável pelos instintos de defesa, proteção e sexualidade. Mas aqui a gente está falando apenas que é um cara que ele está assustado. Ele está tentando compensar o senso de inferioridade dele. O que isso pode fazer com ele? Em uma palavra, destruir a vida dele. Prisão, perder amigos. Eu conheci pacientes que perderam tudo. Perderam os amores das suas vidas por um único segundo, Paulo. Bia, são 5 segundos que mudam a sua vida. Você é uma pessoa boa por 40 anos, uma trabalhadora, inteligente. Todo mundo gosta de você naquele dia que você bateu em alguém no trabalho. Isso sai no jornal. Uma pessoa conhecida como vocês. Imagina o que isso faz com a sua reputação. Veja, ninguém vai olhar os 40 anos de pessoa boa que você foi.
vão olhar os 5 segundos que definiram você naquele momento. Isso define alguém? Não define. Mas é isso que as pessoas veem. Sim. Então a ideia é saber lidar com isso da melhor forma possível, para isso nunca acontecer. Legal. Sim. Boas dicas. Você me lembrou de um caso. E quando as pessoas elas acusam você por vingança, sendo de algo que você não fez? Olha, a gente tem que lembrar de uma pulseirinha. Eu lembro muito uma das aulas inclusive de psicanálise, de psicologia, que era uma pulseirinha invisível, que era um exercício mental, que essa pulseirinha ela tem que estar escrita, não é sobre você. Não é sobre você. Às vezes eu falo, as pessoas não acreditam. Mas muitas vezes eu vou atender, o paciente às vezes fica agressivo. Principalmente quando eu mexo com a ferida dele. Ele quer crescer. É claro que meu coração começa a acelerar, claro. Ela tá erguendo a voz para mim. Aí eu lembro da pulseirinha. Não é sobre mim. Ele não tá bravo comigo. Ele tá bravo com ele mesmo. Ele ou ela, independentemente do gênero. Veja, no momento que alguém te acusa de alguma coisa e você reage, brava, revoltada, indignada, você já em algum canto da sua alma caiu na armadilha. E eu vou até tender a dizer, vou até usar dizer que você acredita que você seria capaz disso mesmo não fazendo. Você compra a ideia. É o vendedor de carro que vende um carro que você não precisa comprar. Ele é tão bom em persuasão, a pessoa que está te acusando, ela convence tão bem que ela convenceu até você de uma coisa que você não fez. Então, sabe qual a melhor forma de fazer? Não fazer. Às vezes a melhor forma de agir é não agir. Vocês ficariam surpresos o quanto de sabedoria, isso vale para tudo na vida, inclusive ganhar dinheiro, que não fazer traz. Mas eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Será? Será que se uma tentativa de fazer, você não está mais atrapalhando do que ajudando? Às vezes dar um passo para trás e deixar a própria reputação daquele que te acusou destruir ele, ou destruir a si mesmo, é a melhor coisa a ser feita. O silêncio, ou apenas fala, eu não fiz isso, de forma muito calma, eu sei quem eu sou, eu nunca faria isso. Quem quiser acreditar na pessoa, mostra que não está pronto para entrar na minha vida. Pois quem me conhece sabe que eu nunca faria isso. Ponto. E se afasta. Não precisa de justificativa mais do que isso, explicação, entrevista, nada. Quanto mais lenha a gente dá, mais circo a gente dá pro palhaço, mais palco ele tem. Tá? E gostei da pulseirinha imaginária que, pô, não é comigo. Né? Não é comigo. O cara tá gritando. Ok. Dou uma olhada pro meu braço, lembro dela que tá ali. O recado tá pra mim ali, pra me lembrar, né? Só que é difícil, né? Difícil. Não, nada Tem disso é algum fácil. exercício que a gente pode fazer para poder saber fazer essas coisas no momento que acontece, que às vezes é inesperado, né? Que, assim, Quando a pessoa pega a gente de guarda baixa, sim, tempo. Você precisa dar uma pausa entre estímulo e resposta. Estamos conversando aqui. Chegou um cara aqui, um bêbado, começou a falar um monte de coisa. Se eu for responder na hora, o pensamento dele está muito mais acelerado que o meu. Ele vai ter resposta muito mais rápido. O comediante, então, nem se fale. Você vai sério? Que você vai querer dar uma melhor com o comediante? Sabe o que você tem que fazer? Dá uma pausa. Ou você está numa festa familiar, chegou alguém te ofendendo. Ao invés de você responder logo em seguida, dá 3, 5, 10 segundos. Isso vai ter 2 efeitos. Vai constranger a pessoa, olha bem no fundo dos olhos dela, e vai dar tempo de você pensar no que você tem que falar. Porque se você for reativa, o seu nervoso entra, a adrenalina bate, o cérebro não pensa direito. Então você precisa dar esse estímulo entre pausa e resposta. Isso acontece muito em briga de trânsito, Paulo. O cara fechou, o cara começou, filha do não sei o quê, e começa os palavrões. Peraí. Deixa eu ver o que esse cara tá querendo. Ele vai sair do carro, ele não vai. Será se eu saio do carro? Sério? Eu vou colocar a minha carreira em risco, um psicólogo que briga em trânsito? E outra, você perigoso não sabe isso. O que a pessoa é O cara capaz tá de fazer armado. também, né? Você não sabe quem é. Dá uma pausa, dá uma observada, depois você vê. Não importa o que você for fazer, mas com a cabeça um pouco, com 10 segundos de pensamento, cara, esses 10 segundos pro cérebro é muita coisa. Então sempre dê uma pausa. Nunca já vai respondendo. Para, olha pra pessoa. Ela vai ficar sem graça, tipo, eu tô esperando uma reação da Bia, ela não teve? Ué? A pessoa vai ficar desconcertada. Aí você dá uma resposta. Sempre um tom mais calmo, mais lento, eu falo mais lentamente.
Usa um questionamento socrático. Sério? O que você está querendo dizer com isso? Poxa, não tô entendendo. Você pode repetir? O cara começa a gaguejar. Como os advogados fazem muito bem isso. O advogado é treinado para isso. A gente tem que aprender com esses caras. É técnica de interrogatório. Sério? E eu fiz isso? Pera, mas sério? Nem você acredita nisso, cara. Entendeu? Se encontrar tempo, brincadeiras, alguma forma que você tire o cara do palco. Porque você está dando esse tempo demais para ele. Você está dando importância demais para o que ele falou. Ele está ganhando muita notoriedade. Você tem que quebrar essa autoridade dele imediatamente. Entendi. E para você, o que é melhor? Uma pessoa reativa ou uma pessoa ativa? Na hora de né, como eu dei o exemplo, né? Boa pergunta. Aquela pessoa que explode e aquela pessoa que guarda para si. Eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que depende muito da situação. Veja, eu tô com o Paulo, nós estamos lá com as nossas mulheres. Alguém foi lá e puxou o cabelo da minha mulher. Provavelmente uma reação seja melhor nesse momento. Eu preciso defendê-la. Eu vou dar um aviso pro cara, vou dar 2 avisos, na terceira pode ser que as coisas escalem. Nesse momento eu preciso de uma ação rápida. Talvez essas técnicas não sejam para um momento extremo. Entendi. Tá? Então a gente precisa dosar. Se a gente utiliza a psicologia demais também, a gente fica muito passivo. Então tudo depende do momento. A maioria das situações a gente não vai escalar para agressividade. São situações extremas, de legítima defesa pessoal, ou para defender as pessoas que a gente ama, mas é raro. O que mais acontece é picuinha no trabalho, é chefe te provocando, Sim, é assédio moral, é falsa acusação. É uma coisa sutil, né? Isso tudo é válido. Subliminar, assim, muitas vezes você não, quem está em volta não entende, mas você entendeu. E daí fica complicado, porque daí se você começa a ser alterado, aí todo mundo vai achar que você é doido. Não, a ideia é manter a calma. E se você não está conseguindo manter a calma, se desloca desse ambiente, vai embora até você conseguir manter a calma e voltar. Então a ideia não é ser reativo nesse momento. A ideia é ser ativo com inteligência, com calma. Uma pessoa que é muito reativa, ou que é uma pessoa ativa na hora, assim, o que apresenta assim, uma característica, por exemplo, de transtorno, ou qualquer pessoa independente de transtorno, ela pode ser assim? Olha, a gente tem várias causas. A gente tem uma causa sociocultural, biológica. Pode ser que esse rapaz ou essa mulher tenha algum transtorno aí neurológico, que ela não consiga segurar suas emoções. Pode ter aí um transtorno psicológico, um transtorno explosivo intermitente. Um transtorno que pode levar a atos de agressividade é a própria depressão, que ninguém fala. A depressão tem um componente dela muito forte de irritabilidade. A gente tem essa ideia que o depressivo muitas vezes é aquele que... Pode ser, não estou dizendo que não seja, mas alguns depressivos, você fala qualquer coisinha, eles explodem. Porque incomoda, porque irrita, porque eles estão no limite. Tem aquele estereótipo de depressivo que é aquele que fica só deitado na cama, dormindo, não toma banho, mas muitas vezes é agressão. A pessoa é extremamente agressiva. Pode sim levar. É um sinal de que ela está depressiva. Exato, pode levar uma explosão emocional. E o último caso é uma questão de personalidade. Por muito tempo a gente achou que a gente não conseguia alterar a personalidade. Hoje em dia a ciência diz que pode. É difícil, mas dá. Dá, porque a gente tem psicopatas que conseguiram, poucos, que é um transtorno gravíssimo de personalidade, serem reintegrados na sociedade, trabalharem, sentirem algum mínimo de empatia. Eles usam medicamento? Precisa de medicamento? A medicação, ela ajuda a controlar os sintomas, mas não existe, na minha opinião profissional, ferramenta melhor do que a psicoterapia. Entendi, porque é só para mudar a estrutura, né, psicológica do sujeito mesmo. O remédio ajuda, mas não resolve sozinho. É condição necessária muitas vezes, mas não o suficiente. Muito bem. Entendi. Exato. Vamos lá então, Thomas, para a gente poder falar um pouco mais do livro, que a gente está muito legal o papo aqui sobre isso, que é o Eu Te Odeio. Mais algum item para destacar aqui sobre o guia prático do Eu Te Odeio? Guia prático? Mais algum item que a gente pode falar para mecanismo da projeção. Porque eu vi vários quando eu tava... Legal, isso é muito bacana.
Vamos lá, vamos falar um pouquinho do mecanismo de projeção e a Bora. gente fala como lidar com isso. A projeção está muito ligada àquilo que o sujeito pensa secretamente sobre si mesmo, muitas vezes não tem consciência, e ele projeta em você. Eu vou dar um exemplo. Paulo, para de gritar, Paulo! Quem está gritando sou eu. Não é o Paulo. Você me deu esse exemplo. Eu vou pegar o Paulo de novo de alvo, né? Paulo, você é um cara agressivo, briga com todo mundo, xinga todo mundo, mas quem faz isso sou eu. Eu projeto em você aspectos da minha personalidade que são desgostosos, das quais eu não gosto, das quais eu sinto vergonha, para não precisar lidar. Por que tem pessoa que grita muito? A gente tem... Eu já vi algumas coisas a respeito, né? Mas assim, por que às vezes a pessoa grita? Às vezes a gente julga a pessoa, mas assim, tem uma raiz lá Superioridade. atrás. Superioridade? Uma das razões é superioridade e querer ser ouvida. Será que não é porque na infância ela não foi ouvida? A gente tem que tomar cuidado. Veja, não que esteja errada esse tipo de análise, mas a gente não pode dizer que todos os casos são esses. Tá? Tem gente que teve uma criação excelente e ainda é super agressiva. Até por uma necessidade narcisista de poder e controle. E uma das formas aceitas na sociedade, aceitas eu digo porque o cara não vai preso por gritar com o outro. Ele vai preso muitas vezes pelo conteúdo do grito, mas só gritar não. Paulo! Paulo! Eu tô sendo abusivo com o Paulo. Mas muitas vezes a sociedade passa pano para isso. Isso já é uma forma de agressividade, de abuso psicológico, até de tortura psicológica, dependendo do caso. Tá interligado com raiva? Talvez seria Em uma alguns casos, pessoa sim. que guardou muito a raiva? Ou não? É a característica dela, porque é aquela explosiva mesmo, que qualquer coisinha ela já... Tudo depende do caso. Cada caso é um caso. É claro que da perspectiva que eu tô olhando, da raiva, sim. Mas da perspectiva narcisista, às vezes o cara não tá nem com raiva, ele faz isso para tentar te dominar, para tentar te assustar, para tentar te coagir. Gente, a gente é programado neurologicamente para responder aos olhares. Quando o Paulo me olha assim, eu sei que ele tá interessado, ele tá calmo, ele tá tranquilo. Você também. Mas se o Paulo começa a me olhar meio assim, ele não precisa me dar uma facada, ele já me machuca com esse olhar. Você também. Isso é uma expressão de raiva. A raiva vem de um instinto de dominância. Um instinto de querer destruir o objeto que está na nossa frente. Provavelmente um outro homem, um outro ser humano. Tá? Então pode ser sim, mas não necessariamente se resume a isso. Entendi. Legal. Tá, deixa eu só uma coisinha aqui, peraí, deixa eu perguntar aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. O que seria o mecanismo de sublimação? Sublimação, um dos mecanismos mais interessantes do Freud. Rapidamente. É quando a gente pega os nossos impulsos mais sombrios, mais difíceis de lidar, e transmuta ele numa coisa positiva. O exemplo mais comum é o cara que brigou com a esposa, ao invés de ele gritar, ou melhor, tá começando a brigar, ao invés de ele continuar a briga, ele fala, sabe de uma coisa? Vou cortar lenha. Vou pro boxe, vou pro Muay Thai, vou pro Jiu-Jitsu, vou correr, vou pro CrossFit, vou construir um objeto artístico, vou escrever, vou fazer uma entrevista, vou usar isso como motivador para ganhar dinheiro. Entendi. Qualquer forma que não seja destrutiva. Então a sublimação seria você transformar a raiva numa coisa produtiva. Coisa produtiva e socialmente aceita. Entendi. Dá para fazer isso, mas é claro que tem um limite. Não adianta só fazer isso se a gente não lida com as causas por trás da raiva. Se eu odeio o meu trabalho e o meu chefe acaba comigo todo dia, eu posso até chegar em casa, jogar videogame, brincar com meus cachorros, formas de sublimação, cozinhar, culinária, maravilhoso, tocar meu piano. Mas uma hora isso não vai dar mais conta. Eu preciso lidar com esse chefe. Eu preciso confrontar ele em algum momento, ou pedir demissão, ou colocar ele no lugar dele, fazer ele entender que se ele continuar assim, as coisas vão ficar difíceis para ambos os lados. Porque fica muito difícil mesmo, né? Por exemplo, você vive num ambiente que te adoece. Você tem que aguentar. Às vezes a melhor saída, às vezes não é confrontar, é você mudar. Porque ele não vai mudar, então ou você muda ou ele muda. Então ele não vai mudar. Exato. Então... Quando o ambiente realmente se tornou tão rígido, estagnado a ponto de não haver mais possibilidade de mudança, nós temos o poder de nos afastar. Sempre. Você não precisa ficar numa briga.
As pessoas têm o direito de brigar com você, isso é um direito delas. Não acho que seja um direito muito interessante, mas elas têm esse direito. Mas seu direito também é de ir embora. Começou a discutir e fala, com licença, cara, tô ocupado. Eu dou essa desculpa, tô ocupado. Oxi, cara, o paciente tá ligando. Dá licença. O cara já fica... Tchau. Sim. Sim, eu acho que é... Porque não leva a nada, o cara não vai entender, bicho. O cara vai continuar te confrontando, o cara quer te tirar do sério. Você acha que ele vai entrar num consenso? Não. Não vai, a maioria das pessoas não vão. Então, pede licença e vai embora. No trabalho, vai tomar uma água, claro, você não pode ir embora do trabalho. Vai respirar um ar puro. Quando você puder, pega essa pessoa desarmada. Fala, com licença, eu queria falar uma coisinha com você. Você lembra os momentos que você fica me provocando? Olha, se continuar, vai ter consequências. E essas consequências não vão ser muito agradáveis para você. Também a mensagem, não, de forma alguma. Pensando que numa boa. Mas eu acho que você não percebe o quão maldoso você está sendo comigo. E pra gente não ter um problema, acho melhor a gente resolver numa boa. O que você acha? Mas Tá? tem gente que eu conheço que não dá nem para conversar. Aí é aquele negócio de Sim, daí é melhor se afastar, porque muitas vezes... Será que seria porque a pessoa tem muita raiva dentro de si? E ela não resolveu essa raiva na vida dela? Uma das razões seria. Seria? Uma das razões seria. E também uma psique intransigente e muito rígida. A pessoa não aceita estar errada e a pessoa não quer ver outras alternativas, outras possibilidades. É mais fácil, porque funcionou no passado. Ela ser raivosa, ela conseguiu alguma coisa com isso. Ela está achando que ela vai conseguir com você também. É uma questão muito forte comportamental também, não é só psicanalítica. Tá? Então esse caminho foi criado dentro dela e ela acha que só esse caminho existe. É claro que é uma pessoa limitada, ela não vai conseguir tudo com a raiva. Mas até onde ela chegou, a raiva deu. Outra coisa importante também, é que tem uma parte aqui no início do livro que fala que algumas coisas que Freud, lá atrás, né, em 1800 e pouco, 50 e pouco, não sei, ele colocou, né, mas que hoje talvez não faz mais tanto sentido. Né? O que seria mais ou menos isso? Assim, a gente tem algumas releituras, né? A própria ideia de inconsciente como esse lugar onde as memórias, sim, traumas, essa ideia de que a gente tem uma memória infinita dentro do inconsciente, ela foi revista. Tá? O inconsciente, a gente não fala mais exatamente do inconsciente em outras abordagens, a gente fala de processos inconscientes. Porque esse inconsciente mesmo ele não existe, ele é uma metáfora. O que seria a diferença do inconsciente que Freud fala do processos do inconsciente? O inconsciente seria esse lugar mágico, metafórico, que ele estaria em algum lugar dentro da nossa mente, que ele seria o lugar onde as suas memórias, desejos, vontades mais sombrias estariam guardados e você teria de alguma forma acesso através de uma catarse, de uma terapia, de uma leitura, de uma conversa. A gente sabe que a nossa memória hoje em dia ela é reconstitutiva. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que a nossa memória ela é reconstitutiva. Então, quando eu peço para o Paulo para você lembrar de alguma coisa lá atrás, essa memória ela é refeita na hora, ela não está lá guardadinha esperando. Então a gente tem vários processos mentais acontecendo agora para eu falar e te ouvir, que eu não estou consciente, mas não estão no inconsciente. Porque se a gente fala que elas estão no inconsciente, vem a pergunta que todo cientista gosta de fazer. Cadê o inconsciente, Freud? Aí o Freud não consegue responder. Mas, por exemplo, o id, ego e superego também é uma coisa que não tem lá dentro. Não tem. São maneiras de enxergar a personalidade. Mas, assim, o id, ego e superego faz todo sentido, não faz? Então, eu também acho que faz. Mas para muitos cientistas não faz mais. Porque eles não explicam a totalidade do comportamento humano. Existem outras formas de explicar que o id, o ego e o superego não dão conta. Tá? Não é tão dividido assim quanto o Freud queria. Existem motivações aí que transcendem essa forma de enxergar. Mas esse é um papo que vai entrar em outras abordagens, humanista, comportamental, TCC. Entendi. A gente deixa isso para outro dia. Mas eu gosto desse assunto bem... É rico, né? Por incrível que pareça, Bia, passa rápido o nosso tempo. Thomas, relacionado ao livro, a gente gostou muito. E quem quiser, onde encontra o livro Eu Te Odeio? Você pode encontrar esse livro lá na Amazon, se você quiser, como e-book. E a versão física você pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram ou pegar o número da clínica, né? E a gente com certeza separa um para você, para quem gosta ainda de ler a versão física. E fica à vontade também para conhecer o nosso trabalho lá na Clínica Espaço Grécia.
Legal. E várias vezes durante o programa apareceu seus contatos embaixo aqui na tela. Mas que legal, o papo foi bom, né, Bia? Sim, foi muito bom, aprendi muito e eu percebi que eu ainda não sei nada. Não, todos nós. Que eu tenho que estudar muito, viu? Não, mas é legal, né? O Thomas aqui acrescenta bastante do que a gente fala aqui. Nossa. Thomas, sei lá, um minutinho para você falar um tchau pro pessoal aqui na sua câmera, por favor. Pessoal, como sempre é um prazer falar de psicologia. A gente falou um pouquinho sobre a raiva. A gente tem que tomar cuidado de não se deixar levar pela raiva. Ela é como um trem desgovernado. Veja, às vezes não tem como parar o trem, mas tem como mudar o trem de direção e não descarrilhar. A gente muda esse trem de direção, a gente vai deixando ele cada vez mais lento até ele parar. E a gente depois olhar o que está dentro desse trem, a gente entender de onde veio, né, os nossos problemas, as nossas inclinações, e a gente ficar bem com isso. É muito importante vocês aprenderem a fazer isso. E com certeza foi um prazer estar aqui. Legal. Então, obrigado, Thomas. Já fica o convite para um retorno aqui. Obrigado. Bia também, agradeço. Então tá bom. Pode falar um tchauzinho pro pessoal, Bia, por favor. Muito obrigado por vocês assistirem nosso programa. Eu convido vocês sempre. Vamos pensar? Até a próxima.